Somewhere deep inside of me, there's a world only I see, only I see. Olá, gente, tudo bem? A gente vai ter mais vídeo pro canal. Como vocês sabem, eu sou intolerante a glúten. Então, vou falar pra vocês os 5 benefícios que eu tô tendo na minha alimentação. Pra vocês terem noção, quando eu comecei, isso faz uns 2 meses atrás, eu tava com 65 quilos. E eu já perdi 2 quilos, então eu cheguei a 63 quilos. E isso foi só tirando o macarrão, tudo que tem farinha branca. Então, eu já consigo emagrecer, então pra mim tá sendo super bom, meu corpo não tá tão inchado. Então, eu tô sentindo super melhoras, tá? Então, vamos lá pros benefícios da alimentação sem glúten. O benefício é redução no risco de inflamações, né? O que acontece? Antes de descobrir que eu era intolerância a glúten, quando eu comia qualquer coisa que tinha glúten, minha barriga inchava, né? E eu tinha muitas dores na parte do estômago. Eu até brincava com a minha mãe, que eu falava que eu tava grávida, porque a barriga ficava super inchada. Isso é porque eu era intolerância a glúten, eu não sabia. Quando eu descobri que eu era intolerância a glúten, o que eu fiz? Todos que tem glúten eu tirei. E aí a minha barriga não está mais inchada, eu não sinto dores no estômago. Às vezes eu sinto um pouco, aí eu tomo magnésio bidurada, mas geralmente não tô tendo mais dores. E o que acontece? Por conta dessa minha intolerância de glúten que eu descobri, eu fiquei com gastrite, né? Essa gastrite foi justo porque eu tinha essa intolerância, eu não cuidei, nem sabia que tinha, e aí gerou essa gastrite. Então agora, além da intolerância a glúten, eu vou ter que cuidar da gastrite, que é uma inflamação por conta dos alimentos que eu comia que tem glúten, e aí isso dava essa inflamação, tá? Então se você tá sentindo algumas dores, com a barriga inchada, dor no estômago, vai ver isso, porque se você vê isso no começo, você evita ter possíveis inflamações. Então, gastrite, que é uma coisa que é muito comum para quem tem intolerância a glúten e não come, e não percebe, pode gerar, então, tá? Então, tem esses cuidados. Quando você estiver inchada, dor, vai num gastro e aí ele vai te falar e faz o exame. Gente, esse exame que eu fiz é muito fácil, tá? Numa endoscopia você já consegue saber se é intolerância a glúten por exame de sangue também, tá? Então é super fácil de fazer, tá? Então super rápido. Então esse foi o primeiro benefício que eu senti na minha alimentação sem glúten. O segundo benefício é melhoria na digestão, né? O que eu expliquei pra vocês, o que eu estava falando, né? Quando a gente come alguma coisa que tem glúten, a nossa barriga fica inchada. E a nossa digestão demora muito, inclusive durante a digestão você sente, às vezes, dores no estômago e tudo mais, tá? Isso é porque os alimentos que tem glúten podem dar esse problema na digestão, tá? Quando eu tirei, a minha barriga, ela não inchou e aí a minha digestão rapidamente faz. Então, por isso que eu acho importante vocês fazerem esses exames, tá? Essa melhoria na digestão parece pouca coisa, mas pra quem tem, sabe que ficar com dor de estômago com uma inchada não é legal, tá? Então, você não vai ter mais isso. E aí, a sua digestão vai super rápido e ela não tem dificuldade. Então, seu estômago, você não vai sentir dor durante a digestão, que é o que eu tava sentindo. Quando eu comia, quando eu tinha glúten, quando eu fazia digestão, meu estômago doía muito. Agora eu não sinto mais. Então, pra mim, super funcionou, tá? Então, vou dar uma dica. Se vocês têm isso, pega alimentos que não tenham glúten e aí vocês vão substituindo, que vocês vão sentir essas melhoras, tá, gente? Isso eu senti, assim, de uma semana pra outra. Não foi nem um mês, assim. De uma semana pra outra você já vai sentir essas melhoras, tá? Então, super vale a pena. Então, esse foi o segundo benefício que eu consegui ter uma alimentação sem glúten. Outra coisa, né? O meu terceiro benefício é o quê? É diminuição na ingestão de calorias, né? Como a gente sabe, a maioria dos alimentos que tem glúten são os que normalmente a gente mais engorda, que é bolacha, pão, ou seja, tudo que tem farinha branca, né? Então, o que eu fiz? Quando eu tirei todos esses alimentos que não tem a farinha branca, primeiro que eu senti, assim, eu emagreci muito, então eu consegui emagrecer 2 quilos, como eu falei no começo do vídeo. Isso foi porque eu fui tirando alimentos que tem glúten, tá, gente? Então, eu tirei totalmente. E eu senti que eu tô menos inchada, em todos os lados. Então, minha barriga tá menos inchada. Eu também, as minhas dores de cabeça também diminuíram. Por quê? Porque eu tinha essa intolerância ao glúten, aí a dor de cabeça também ajudava, o glúten ajudava a ter mais dor de cabeça, tá? Então, eu tô muito melhor, porque o fato de já não estar inchada, gente, pra mim já é maravilhoso, tá? Então, essa coisa de você ter essa diminuição de calorias, você emagrece também, tá? Então, eu tive esse super emagrecimento. Só que eu dou uma dica, gente. Lembrando, esse emagrecimento que eu tive, isso é tudo controlado com uma nutricionista, tá? Então eu tenho todo esse cuidado. Agora, se você tem isso, você vai numa nutricionista e ela vai ter que substituir. Porque esse alimento que você perde, você precisa recuperar de alguma forma, tá? Então eu tô tomando bastante iogurte, bastante fruta, vitaminas, que eu sei que substituem bastante essas calorias, tá? Então pra mim é isso que eu tô fazendo, tá? Então lembrando esse detalhe, não esqueçam. Vão numa nutricionista, tá? Isso é importantíssimo. Outra coisa que mudou foi a minha questão da minha alimentação, foi diminuição de fome e da compulsão. Então, o que eu tava sentindo? Toda vez que quando eu comia farinha branca, eu ficava com fome o dia inteiro. Eu comia e ainda sentia fome. Comia e sentia fome. E achava isso esquisito, porque eu comia e até tava com a barriga inchada e mesmo assim eu sentia fome, tá? Então, o que eu comecei a fazer? Quando eu tirei esses alimentos que tem glúten, essa minha fome
reduziu muito, então eu como somente necessário, que pra mim é muito bom, não acabo comendo demais. E aí eu sinto também que essa compulsão, eu precisava de coisa de farinha branca. Então eu precisava de comer uma bolacha no final da tarde. Você cria uma compulsão por alimentos que tem essa farinha branca. E eu não tenho mais isso. Então o fato de eu ter tirado bolacha, que eu, por exemplo, eu tinha o hábito de manhã comer um leite com bolacha, por exemplo. E eu sentia que eu tinha que comer isso. E se eu não comia, eu ficava brava. Meu humor alterava totalmente por conta de eu não estar comendo isso. Então eu precisava comer. Então você cria uma compulsão por certos alimentos. E essa compulsão não é legal, tá? Então eu tô sentindo a minha parte da minha fome diminuiu muito, então eu tenho meus horários, então tipo assim, do meio-dia até 3 horas eu sinto fome, depois não sinto mais. Aí das 5 horas até 7 horas eu sinto fome, depois eu não sinto mais. E eu sinto que assim, tipo, a fome, se eu comer, por exemplo, o prato de salada de fruta, por exemplo, a minha fome vai embora. Então não é mais aquela fome de comer comida e tal. Então a minha fome diminuiu bastante, então é por isso que esse é o terceiro benefício. Outro benefício que eu senti foi a redução de problemas com cólica e refluxo, tá? Eu sentia que toda vez que eu comia algum alimento que tinha glúten, eu sentia um refluxo, uma vontade de ficar, que eu queria até vomitar, mas eu não chegava a vomitar, só vinha vontade mesmo. E quando eu ficava menstruada, a cólica vinha com muita força mesmo, por conta dessa intolerância a glúten, tá? E aí quando eu tirei o glúten, por exemplo, as minhas cólicas menstruais, por exemplo, diminuíram muito, então eu não tenho mais aquela cólica muito forte. Eu não tenho mais refluxo também, porque eu senti que tudo que eu comia, meu estômago ficava meio que muito pesado, parecia que eu tinha comido algo exagerado. E não era isso, era porque eu tinha glúten e isso me inflamava, né? Então, eu não senti mais isso. Então, pra mim, isso foi um benefício que eu super gostei, porque eu comia, ficava super enjoada mesmo, a ponto de eu ter que até tomar remédio pra enjoo por conta do alimento que tinha glúten, tá? E as cólicas que diminuíram muito, assim, tinha vezes que eu ficava na cama o dia inteiro por cólica. Isso era porque eu tava intolerante a glúten, né? Então, como é importante esses benefícios, foi os que, pelo menos pra mim, então, o que tá me trazendo muita melhora. Em um mês, gente, eu senti, assim, redução na barriga, por exemplo. Minha dor de cabeça diminuiu um pouco, ainda tem, mas diminuiu bastante. Emagreci, perdi 2 quilos, isso pra mim também já é uma vitória. Eu tô comendo muito menos durante o dia. Agora eu tô conseguindo comer com mais espaçamento a cada 3 horas. Antes eu não conseguia comer a cada 3 horas. Então agora eu tô conseguindo comer a cada 3 horas. Então eu tô sentindo muito melhor. Então assim, esses foram todos os benefícios que eu tive na minha alimentação sem glúten, tá? Mas tudo isso, como eu falei, tá sendo acompanhado com nutricionista, gastro e tudo mais, tá bom? Então assim, se você tiver intolerância, gente, esses exames são fáceis, tá? Exame de sangue ou endoscopia, você consegue saber se você tem ou não, tá? Então, esses foram os benefícios, espero que vocês tenham gostado do vídeo.